Reunião de quarta-feira, 20 de agosto de 2003, 15 horas. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, que os amigos espirituais que nos intuem, que se façam presentes junto de nós, porque sabemos que sozinhos nada somos. Nós vamos dar sequência ao assunto luz e imediatamente entrar no assunto cor, viu, gente? Antes, porém, se vocês analisarem bem essa escala, ela é composta de 7 partes. Se você quiser sentar daqui, Flávia. Bem, se nós analisarmos bem aquela escala é composta de 7 partes, não é? Essas 7 partes, gente, elas na música constituem as 7 notas musicais, né? Na escala estequiogenética corresponde ao primeiro grupo constituído de 7 pesos atômicos, não é? Agora, seguindo a análise, não é? Esse alicerce nosso que vai do espírito à matéria, não é? As demais escalas, não é? Estão faltando 6 escalas aí, são todas originárias dessa primeira escala, certo? Nós veremos no estudo subsequente, né? Não sei até onde nos será dada a possibilidade de estudar isso, porque isso nós teríamos que, corretamente, para aprendermos, nós teríamos que fazer um estudo sequenciado, onde nós iríamos englobar, juntamente com a parte espiritual ou da fé, nós iríamos englobar a parte científica. Então a nossa parte da fé, ela, se não fosse a intuição, nós não poderíamos sair ou chegar a lugar nenhum. Mas graças à intuição, não é? E temos certeza que é de amigos espirituais que foram com certeza grandes físicos do passado, não é? Eles têm a condição de, pelas experiências que eles armazenaram e pelas lutas íntimas deles, eles estão com certeza nos dando a mãozinha e uma colher de chá, não é? Então vamos viajar na luz, como dissemos, para depois nós entrarmos na cor, não é? A luz, gente, são grânulos luminosos saídos das partículas atômicas com essa evolução, não é? Que é a evolução da partícula atômica capaz de promover luz? É nada mais, nada menos que uma velocidade astronomicamente diferenciada da velocidade do planeta. O planeta Terra gira a 1.800 km por hora. A luz viaja a 300 mil km por segundo. Vocês veem que a diferença é astronômica. Então o que acontece? Esses átomos, com essa evolução, viajando no espaço da Terra, produz atrito, o atrito produz calor, o calor explode em luz. De acordo? Então a luz que nós estamos nos referindo é uma luz calorífica, não é? Que é consequência do atrito. De acordo? Está entendendo bem aí? Eu não vou correr. Para vocês terem uma ideia, gente, dentro da Terra, por exemplo, um avião viajando a 100 km por hora, ele custa passar, parece até que vai cair. A 1000 km por hora ele passa depressa. Ele primeiro passa e o som vem depois, para vocês terem uma ideia interessante, né? O avião passa primeiro, o som vem depois. Por quê? Porque a velocidade do som é inferior à da velocidade do avião. Então o avião a 1000 km por hora e a gente ainda vê. Mas a partir de 2000 km por hora a gente não vê. A gente escuta só o barulho e depois nem o barulho. Por quê? Porque a velocidade e as vibrações têm uma acústica que a nossa audição não é capaz de perceber. E a nossa visão não é capaz de detectar. De acordo? Muito bem. Se vocês tiverem alguma dúvida dentro do assunto, podem trazer para nós. Eu tenho paciência, gente, porque esse assunto é terrível. É por isso que nas escolas onde os alunos deveriam andar de mãos dadas com os professores, são dois inimigos que se rejeitam mutuamente, né? Onde o aluno quer passar, onde os pais burramente fazem até promessa para o filho passar, não é? Enquanto que a vida não é por aí,
certo? Muito bem. Então, gente, seguindo, não é? Nós dissemos para vocês que os grânulos produtores da luz são grânulos luminosos, mas essa luz produzida por esses grânulos não é luz fria, mas é luz incandescente, de acordo? Certo? Dizem alguns amigos espirituais que a luz saída da estrela solar, ela atinge 1 milhão de graus centígrados. Enquanto que nós aqui, para suportarmos 40 graus, nós já estamos numa situação caótica de febre, não é? Quer dizer, o interior nosso já está pegando fogo. Entenderam bem a jogada? Para vocês terem a ideia da diferença existencial entre nós, que somos espíritos materializados, para os espíritos desmaterializados. Os espíritos desmaterializados, eles são imunes, eles são incólumes a calor ou frio, eles não sentem isso. Agora, eles não sentem isso não é porque são espíritos evoluídos, não. É porque a velocidade que eles viajam no pensamento deles é maior do que a velocidade produzida por 1 milhão de graus centígrados. Esse para nós vermos até onde que nós precisamos viajar. Não é? Nós estamos no sopé da montanha da vida. De acordo? Então, diante disso que foi falado, quando eu der uma trégua aqui, alguma indagação que vocês quiserem fazer, podem fazer, porque esse assunto é muito bonito. E todos nós somos fortes candidatos a serem, de fato, amanhã, gênios, grandes físicos, porque a física, o que é a física propriamente dito? É a definição do movimento sobre a inércia. O que é a inércia? É a química. Está entendendo a jogada? Então, a química é a inércia, que é o nosso caso. Nós vivemos materializados numa química inerte. O reino mineral fica milhares de séculos lá na condição de uma pedra, não é? Futuramente nós vamos desenvolver isso aí para ver como é que a pedra sai da pedra e entra em outra área, ou no vegetal, ou no animal, ou no próprio homem. De acordo? Mas vamos esperar uma hora adequada para isso, não é? Então o que é que acontece, gente? A luz em si, ela viaja 300 mil quilômetros por segundo para nós. É uma espécie de equação onde a luz cósmica ela foi refratada para a luz terrena, para a gravidade da Terra, onde nós temos a estrela solar 1.300.000 vezes maior do que o planeta Terra, 50% maior do que a soma dos 9 planetas, e por ser 50% maior em peso atômico, viu, gente? O volume é secundário, tá certo? O volume é secundário, porque se analisar bem a estrela solar, ela é 1.300.000 vezes maior do que a Terra, mas muito maior do que os 9 planetas juntos. Entendeu bem? Provavelmente muito mais do que a metade. Então o que é que acontece? Volume é uma coisa e peso é outra. Volume é inerente ao espírito evoluído, volume. Agora, peso é inerente à involução ou à ignorância do espírito. Nós somos tão ignorantes que precisamos de um corpo quase inerte. Para anular a inércia do nosso corpo de carne, tem que ter o sistema nervoso. O sistema nervoso dá choque no sistema muscular. O sistema muscular se movimenta. Deixa eu só. Então, gente, a luz da Terra, vamos dizer assim, né? Porque sai da estrela solar com essa velocidade, 300 mil quilômetros por segundo, não é? E a estrela solar encontra-se a 160 milhões de quilômetros de distância da Terra, não é? Olha que 160 milhões de quilômetros, olhando a estrela solar o mais próximo possível da Terra, ela é enorme, mas ela não chega a ultrapassar 2 vezes o tamanho da Lua. A Lua encontra-se a 300 a 600 mil quilômetros de distância, não é? Enquanto que a estrela solar encontra-se a 160 milhões de quilômetros. Então tem uma pequena oscilação de distância devido ao movimento de translação da Terra.
não é? O planeta Terra exerce um movimento rotatório em torno de si mesmo, só que obedecendo o comando da estrela solar. Então, quando está mais perto é obrigado a obedecer com mais força, quando está mais longe obedece mais devagar um pouco, mas obedece. Então nós estamos aqui agora, começamos a nossa reunião 3 horas da tarde. Tem 15 minutos quase que nós estamos dentro aqui desse recinto, nessa mesa, nessas cadeiras, né? Mas a partir do primeiro segundo que começou a nossa reunião, nós já não estávamos no mesmo lugar, porque a mesa é inerte, as cadeiras são inertes, nossos corpos são inertes, mas a Terra não é inerte, não está inerte. Então nós nunca ficamos no mesmo lugar a partir do primeiro segundo seguinte, de acordo, certo? O movimento ele é leve, ele é pequeno, mas nós sempre viajamos para frente e para o alto, para frente e para o alto. Que alto é esse? Vamos voltar na luz para mostrar a vocês que alto é esse. O que é a fronteira entre abstrato e concreto? A fronteira da luz entre abstrato e concreto, viu gente? A fronteira da luz entre abstrato e concreto. A luz está dividida de fato em dois divisores, em 2 partes. A parte que ilumina o abstrato e a parte que ilumina o concreto. A parte da luz que ilumina o concreto é uma luz opaca, branco opaco. De acordo? Se vocês tiverem dúvida aí, pode levantar o dedo que eu, na primeira oportunidade, eu desligo para explicar isso. Então, a luz que ilumina o planeta Terra, ou nós, é uma luz opaca, branco opaco. Agora, a mesma luz que ilumina o abstrato, ela é branco incolor. Agora, o branco incolor é visto pelo abstrato, mas o branco incolor não é visto pelo concreto. Então nasce uma coisa interessantíssima aí, que depois, se vocês quiserem, a gente abre o verbo aí, não é? O abstrato pode conter o concreto, mas o concreto não contém nada. O que é, no nosso caso, o concreto? É um corpo de carne na vida, mas não é um corpo de carne vivo. Então, quando o corpo de carne entra em exaustão, a vida se afasta. Não foi a vida que colocou inércia na matéria, mas é a matéria que promovendo a inércia pela exaustão, que repele a vida. Aí, você não sabe quanto venerando deve a você ter pedido esse assunto. Porque aí você estava criando teia de aranha sujeito a desaparecer. Entendeu bem? Porque foi estudado há muito tempo, então, não é? E eu sentia, tinha tristeza de, nas casas espíritas que eu falava, ninguém se interessava com nada sobre isso. Se eu fosse falar sobre um assunto desse numa casa espírita, com frequência de uma centena de frequentadores, se eles soubessem que ia ser um assunto como esse, baixaria para 5 ou 10. Entenderam bem? Quer dizer, eu tive muitas decepções assim. E por isso eu fui me cansando, me desanimando e parei de aceitar. Eu vou repetir que vocês não tinham chegado. Ali é a primeira escala da vida, onde tem 7 participantes. Onde desses 7 participantes, os outros 7 mais 7 mais 7 são descendência desses aí. Então esse aí é o tronco, a raiz da ideia. Daí se abre para o restante. Depois que nós concluirmos isso que está aí, nós poderemos falar sobre a escala estequiogenética. Obviamente nós vamos falar sucintamente, porque aqui não é uma escola de química e física. Agora, o que nós vamos falar vai abrir o leque para, quando vocês renascerem, essa encarnação não tem jeito, está perdida. Quando vocês renascerem, vocês vão renascer com um potencial fantástico na escola de estudar química e física, porque vai despertar neurônios que vocês ativaram agora na encarnação anterior. Porque a vida é uma coisa fantástica, gente.
o que eu mais desejo na minha vida, se eu souber que eu tenho meia hora de vida, eu quero estar com um livro na mão estudando. Porque se eu desencarnar com um livro na mão, eu vou encarnar de novo com um livro na mão. Através de quê? Pais, professores que vão estar, a vida deles vai estar vinculada com isso. Então eu vou ter um prato cheio para desmembrar a minha existência futura naquilo que eu quiser. Serei o que eu sou hoje. Eu não serei o que eu vou querer amanhã. Entenderam bem a jogada? Tanto que uma criança, quando nasce, quer tudo que vê. Por quê? Porque está sem a informação preponderante do que ela desejou antes, com maior ênfase. Porque quem não sabe viver é um materialista puro. Quem sabe viver espiritualiza a matéria. Vê que é diferente. O que é espiritualizar a matéria? É ter a matéria em forma abstrata. Agora, se eu sou um materialista puro, eu só terei a matéria no concreto. A matéria em forma abstrata, ela é a informação dentro do abstrato. Enquanto que a matéria em forma concreta tem princípio, meio e fim que vai morrer. Entenderam? Entenderam bem? Entendeu, Suri? Se alguma dúvida, você pode trazer, tá? Muito bem. Então nós dissemos que a luz do abstrato é uma luz que nós não vemos. E é por isso que nós não vemos o abstrato. O que é o abstrato de fato? É a materialização de uma ideia sem matéria, entendeu? Agora, como é que pode materializar uma ideia sem matéria? O que existe antes da matéria? Existe a energia. Qual é a diferença da energia para a matéria? A matéria está compactada, enquanto que a energia está solta, livre. Entendeu? Eu posso reter uma informação de um certo conhecimento. Mas como eu não sei viver, eu tenho que ter uma célula neuronial. O núcleo dessa célula neuronial tem que ter um cromossomo adequado com aquilo que eu sei. O núcleo desse cromossomo tem que ter, no ninho do núcleo, o gene, ou a genética da informação. E a genética da informação tem que ter o chamado DNA, que é a impressão materializada do que eu sei ou do que eu penso. Entenderam bem? Ou querem que a gente repita? Tudo isso, gente, que nós estamos falando aqui, se vocês abrirem mecanismo da mediunidade que os espíritas detestam, a maioria detesta, que vocês, né? Abram lá, abre lá o mecanismo da mediunidade que vocês vão ver quanta coisa que eu estou falando aqui tem lá. Exatamente. Então, gente, agora, pelo amor de Deus. O mecanismo da mediunidade tem um outro. Isso. São 3 livros da Luiz que está dentro disso aqui. Então, gente, o que acontece? O Chico Xavier, ele é um caído do céu, onde, graças à moral dele, ele trouxe tudo que trouxe. Ele, de fato, foi um médium, certo? Porque a nossa mediunidade aqui, do Centro Espírita, é conversar com o defunto. E Deus me livre de conversar com o defunto, sabe menos do que eu, tanto que foi primeiro do que eu, não é? Quer dizer, sabe mesmo que eu. Agora, eu vou conversar com o defunto de jeito nenhum. Eu vou conversar com quem vale a pena. Agora, quem vale a pena não é defunto, pode ter encarnado aqui, mas não é defunto. Um Tales de Mileto, por exemplo, há 600 anos antes de Jesus trazer a lei da eletrônica, gente. Ele deu os primeiros passos na lei da eletrônica. Não é? E ele morreu só com os primeiros passos. Por quê? Não teve adeptos, não teve alunos que quisessem levar à frente. Aí interrompeu. Depois veio um Franklin, não é? Veio um Max Planck, não é isso mesmo? De onde nasceu a física quântica, não é? Puxa vida, gente. Nós temos, eu estou falando dentro do que você falou, é onde nós temos, gente, que vê o seguinte: o Zé Miranda está dando umas pinceladas para vocês. Levem isso à frente, vocês são mais novos, levem isso à frente, porque aí eu posso renascer dando continuidade. Agora, se vocês não levarem isso à frente, eu vou renascer não sei quando, porque eu não tenho raiz, eu não gerei raiz, não sei quando eu vou renascer para começar tudo da estaca zero. Onde, se eu levar 500 anos para voltar, não é? Vocês ficaram parados 500 anos. Leve isso à frente, gente. Nós não temos nada melhor.
O que eu estou falando é hipotético. Eu não tenho como provar, porque eu não tenho moral para isso. É hipotético, não é? Mas os próprios grandes físicos do planeta foram zombados, foram ironizados, foram ridicularizados. Todos eles. Não é? Todos eles. Até que na carona e é isso mesmo. É, exatamente. Gente, olha aí, olha. Então, o abstrato, gente, retém o concreto, que foi isso que nós falamos, que deu origem a... Você pediu para repetir. O que é reter o concreto? É reter a informação materializada, só que sem matéria. No meu estágio evolutivo, ainda dando os primeiros passos, o que acontece? Eu preciso de ter um cérebro composto de neurônios, bilhões, onde cada neurônio, na minha incapacidade analítica, lá está a análise e síntese, na minha capacidade analítica, cada neurônio toma conta de uma informação. Eu gosto de banana, tem um neurônio, ó Zé, está na hora de comer banana. Eu gosto de passear, ó Zé, está na hora de passear. Eu gosto de cantar, tem outro neurônio que fala, ó Zé, está na hora de cantar. Vocês estão entendendo até? Muito bem. Então vejamos, o abstrato tem o concreto sem precisar carregar a bagagem do concreto. Quer dizer, não precisa carregar cada neurônio do cérebro materializado, de quem estudou, pesquisou, não precisa carregar o neurônio, mas vai carregar a informação neuronial. O que seria a informação neuronial? Muito bem. Nós estamos aqui encarnados, não estamos? Cada um de nós tem uma fisionomia própria, característica, não tem? Dizem que isso é hereditariedade dos pais. Eu digo que não. Quando acontece a hereditariedade dos pais, acontece porque a simpatia é recíproca. E aí ou a ingenuidade é recíproca. Se vocês analisarem bem as crianças de 50, 100 anos atrás, uma família tinha uma dúzia de filhotinhos, era tudo parecido um com o outro. Raramente tinha um diferente. Era tudo a cara do pai, ou a cara da mãe, ou a cara dos dois. Hoje, a família tem um filho, ou dois, ou três, via de regra, cada um tem uma característica, uma fisionomia completamente diferente do outro. Entenderam bem a jogada? Então, o que acontece? Por que isso? É porque cada um traz a sua característica concreta dentro do cérebro abstrato, que é o perispírito. O perispírito é um elemento abstrato, o perispírito não é concreto. Agora, para nós, para o nosso caso, não é? O perispírito sempre tem que se transformar em concreto. Através de quê? Da semimaterialidade de que falam os amigos espirituais Allan Kardec. O que é essa semimaterialidade? Nós vivemos passado e presente, repetindo indefinidamente. Não temos futuro. A evolução acontece por obra e graça da generosidade do Criador. Não é uma evolução que nós, por direito adquirido, formamos essa evolução. Então, muito bem. Nós precisamos da informação concreta para levarmos essa informação para a próxima existência. Então, o que é o concreto? O concreto é eu ter no meu cérebro de carne um neurônio, onde esse neurônio, composto de núcleos atômicos, esses núcleos atômicos se formam em um só núcleo constituído de muitos, talvez milhares de átomos em cada neurônio. Então, muito bem, esse núcleo mãe, ou esse núcleo modelo, ou esse núcleo comandante, ele tem no seu bojo a materialização de alguma coisa que eu penso. Essa materialização de alguma coisa que eu penso é mantido dentro desse núcleo pela proteína lá dentro do núcleo. Muito bem. A proteína nasceu de quê? Do que nós comemos. Mas e antes? Quando nós nascemos sem ter comido nada, nós estávamos na bolsa
que continha nós, que estava lá, que era o ninho nosso de 9 meses. Essa bolsa tinha o líquido amniótico que lubrificava todo o corpo em construção, o líquido amniótico. E tinha a placenta que mandava sangue e oxigênio para que eu pudesse me alimentar. Então o meu cérebro era constituído, eu em construção, de neurônios. Eu estou dentro dos 9 meses lá, eu não saí ainda não. Meu cérebro tem lá o seu núcleo. O meu núcleo desse meu cérebro tem lá o ninho, que tem lá a proteína. Só que essa proteína foi mandada pela minha mãe, vê se deu. Está entendendo a jogada? Então foi a proteína que a minha mãe mandou. Só que a mente que vai construir o neurônio, que retém o neurônio, é minha. Então eu entro em choque com a minha mãe comigo, durante os 9 meses. Esse deu. Se eu sou simpático a ela, eu nasço parecidíssimo com ela, porque eu sou simpático a ela. Mas se eu sou avesso a ela, é um desastre, não é? A mãe pega o filho no colo e pensa, nossa, se ele é brigada com o pai, né? Pensa, nossa, é a cara do desgraçado, né? É a cara do desgraçado, não tem nada meu, né? Por quê? Por causa do movimento mental entre a mente da mãe e a mente do reencarnante. Agora, por que o sangue leva o que a mãe pensa? É porque o sangue está vivo, porque tem pensamento ali. Se não tiver, ele fica sangue coagulado dentro de um plasma, dentro de um envelope. Desceu. Falando claro. Então vejamos, gente. Então, nós estamos parados no abstrato e no concreto, né? Então vamos concluir a parte do que nós trouxemos, que estamos devendo para repetir. Muito bem. Então, gente, o neurônio é que é a célula comandante de todo o corpo. Cada neurônio, cada célula neuronial tem um séquito de células do pescoço para baixo que são comandadas por ela. Entenderam bem a jogada? Que ela é responsável por isso. É por isso que tem muita gente que tem morte precoce de órgãos. O que é a morte precoce de órgãos? Aquela determinada célula que comanda um determinado órgão morreu antes do corpo morrer, entendeu? Ou porque é uma pessoa agitada, ou porque é uma pessoa nervosa, ou porque está debaixo da lei de causa e efeito, ou porque não pensa, não é? Por exemplo, o meu fundamento é estudar. Eu quero estudar. Minha vida ela se restringe nisso. Agora, eu não esqueço de tomar um banho, eu não esqueço de tomar uma comida adequada, porque se a pessoa pensa, eu quero estudar e negligencia a água, tomar um banho, comer uma comida, vai ter problema. Entenderam minha jogada? O meu corpo é a análise de um comando único. Esse comando único sou eu, espírito, que tenho assessores, que são os neurônios do meu cérebro, entendeu? Eu tenho uma infinidade de assessores. Por que eu tenho uma infinidade de assessores? Porque eu ainda sou concreto. Eu sendo concreto, eu tenho que dividir responsabilidades por muitos. Porque se eu fosse abstrato ou sintético ou subjetivo, eu teria sob comando todos os parâmetros do meu corpo em si. Entenderam bem a jogada? Muito bem. Então, o neurônio tem o seu núcleo. O núcleo, ele tem uma informação genética, onde essa informação genética, eu tenho isso sempre vivo em mim. Às vezes eu posso estar com 50 anos e me lembrar de acontecimentos com 3, 4 anos, não tem? Não tem? Quer dizer, aquele núcleo daquele neurônio desperta. Agora, por que ele desperta e eu lembro daquilo? É porque eu toquei em algum assunto cujo neurônio do lado mandou reflexo para aquele neurônio. Vocês já ouviram chamar na sinapse? O que é sinapse? É curto-circuito ou informação vazada de um neurônio para outro. Isso aqui é sinapse. Ficando entendido que sinapse também, né? Existiu um físico russo chamado Anotin. Ele foi o maior desbravador disso que eu estou falando para vocês aqui agora, não é? Então o que acontece? Na sinapse também,
acontece uma coisa interessante. Vamos dizer que eu estou com vontade de comer um pedaço de mandioca. Vocês desculpa falar assim, mas tem tudo a ver com isso que eu vou falar. Né? Eu estou com vontade de comer um pedaço de mandioca. Essa vontade é porque o neurônio incumbido da alimentação despertou. Agora, para eu comer mandioca, é preciso que o espírito endosse. O espírito endossar, essa informação do neurônio vagabundo que cuida da mandioca, por exemplo, né, tem que ir para os outros neurônios. Então, acontece a chamada sinapse, onde essa sinapse é o curto-circuito que vai para o neurônio acima, até chegar no espírito. Entendeu? Eu tenho um cérebro, gente, cheio de neurônios, bilhões de neurônios, mas eles funcionam em harmonia, entendeu? É como uma grande orquestra onde todos os instrumentos obedecem ao comando preciso do maestro. Entenderam bem a jogada, gente? Então vejamos. Então o neurônio tem lá o seu núcleo, onde esse núcleo, a informação que ele detém, tem que ter uma proteína viva, onde essa proteína viva é sustentada como é que eles falam, gente? Ejaculações sanguíneas no cérebro, composta essa ejaculação de oxigênio. Por quê? Porque o que é ejaculado como corrente sanguínea é matéria alimentícia que é mandada para o núcleo do neurônio. Essa matéria alimentícia precisa, quando chegar lá, ser subdividida, separar os grânulos dessa matéria sanguínea. Esse pão que eu ingiro, aí me ajuda, ele é putreficado dentro do estômago, seguem as enzimas enviadas pelo fígado, pelo pâncreas, pelo baço, pelos rins, e transforma aquele pão em gases. Só que esses gases têm vida armazenada neles. Eu não como um pedaço de pão, matéria, como matéria propriamente dita, mas eu como um pedaço de pão como princípios inteligentes ou químicas vivas adormecidas no pão, venceu. Está claro aí? Então, a corrente sanguínea ejacula os princípios inteligentes do pão lá dentro do núcleo neuronial. Olha bem, princípios inteligentes que comandaram desde o princípio que o trigo foi plantado, e está lá dentro, né? O trigo foi plantado, depois soltou os botõezinhos, as florezinhas, se é que tem flor, que eu não sei, né? Tem planta que não tem flor, né? E lá vai o processo. O princípio inteligente está lá trabalhando, gente. Está lá se processando em aprendizados. Onde esse processamento desse aprendizado num pedaço de pão, parece que é só comida para eu viver. Não. Se eu ativar a minha inteligência, vai sair algo do meu neurônio. Entenderam bem a jogada? Ele recebe o alimento para depois pôr para fora. Agora, se eu sou um inútil na vida, põe para fora excremento. Agora, se eu sou útil na vida, põe para fora inteligência, venceu. Porque aí transforma excremento em novos gases, venceu. A máquina humana, vocês não imaginam a coisa fantástica que é. É inimaginável, ninguém consegue explicar. Muito bem. Então, a proteína nutrida da corrente sanguínea e do oxigênio, essa proteína, ela se transforma primeiramente em núcleo do núcleo. Depois se transforma em cromossomo. O que é o cromossomo? O cromossomo é o filho do núcleo do núcleo. Vocês desculpem falar assim, mas eu recebo a carga, mas eu não sei decodificar, que eu não estudei. Né? Então o que acontece? Aí gera o cromossomo. Esse cromossomo, ele é filho da inteligência ou da evolução, ou ele é filho da repetição, venceu. Aí eu preciso de mais pão, venceu. E mais pão, enquanto eu for repetidor.
Quando eu deixar de ser repetidor, aqueles princípios inteligentes, pedaço de pão que eu comi, aqueles princípios inteligentes, eles vão gerar e ser gerados num ângulo diferenciado. Por quê? Porque eu estou trabalhando a minha inteligência alimentada pela matéria, concreto. Entenderam bem a jogada? Como é que é difícil essa explicação? Não é? Eu pensei que a gente ia entrar na cor, mas eu acho que nem vai dar para entrar na cor. Não é? Então o que acontece? Esse cromossomo, ele registra a informação. E ao registrar a informação, ele atrai o chamado gene. O que é o gene? O gene é o filho da informação, ou é a espiritualização do concreto, entendeu? Aí esse gene, como está numa célula de carne, esse gene registra uma impressão, um código genético. Esse código genético, pela sua imagem, pela sua codificação, vai dizer o que é aquilo. Ficando entendido o ponto-chave que a ciência ainda não chegou lá, mas vai chegar. A ciência detecta que são bilhões de impressões iguais. Eu digo, são bilhões de impressões, cada uma diferenciada da outra. Mas nós, humanos, não temos olhos de ver, entendeu? Entendeu bem? Por quê? O que é uma linha? Uma linha é soma de pontos, concordam? Uma linha, se desmembrada, a linha é concreta. Agora vamos desmembrar a linha. No último ponto se transforma em abstrato. A linha é abstrata. Então o concreto é filho do abstrato, entendeu? Difícil aí, mas tenham paciência. Não é difícil, mas tenham paciência. Então eu vou repetir para vocês que é importantíssimo vocês gravarem. Uma linha é soma de pontos. Assim como um corpo é soma de pontos. Nós temos trilhões, 4 trilhões de átomos dentro do nosso corpo. Cada átomo tem um papel desempenhado que é o DNA do corpo, venceu. Porque nós só estamos falando sobre o DNA do núcleo da célula. O que é um corpo? Um corpo é um átomo gigante, venceu. Entendeu bem a jogada? Como é que a vida é bonita? Então, a linha são pontos enfileirados, entendeu? Eu, por exemplo, pego a caneta e risco uma linha de fora a fora. Se eu tivesse olhos de ver, eu iria ver pontos agrupados um ao lado do outro, que formam uma linha. Eu estou vendo só a linha, não é linha. Ali são pontos cravados ali, impressos ali, onde esses pontos formam a linha. Então, tudo em nós são pontos aglutinados. Vocês... Quem vê, por exemplo, uma fotografia, não vê pontos mais escuros na fotografia e pontos mais claros? E pontos quase que totalmente brancos? Agora, por que quase que totalmente e não totalmente brancos? Porque os pontos escuros perto dos pontos da falta de ponto gera filhos, onde esses filhos não conseguem chegar a zero, onde seria um branco puríssimo, venceu. Está entendendo a jogada? Porque é onde quando nós formos entrar em cor lá, ó. Eu já estou antecipando porque ajuda a gente. Deu certo? O seu espírito não comanda o seu corpo? Comanda. Através de quê? Do cérebro. Só que tem um detalhe. O que você pensa como espírito, o dedão do seu pé está sabendo, venceu. Ele não grita, ele não protesta, mas ele está sabendo. Agora, por que o neurônio do seu pé está sabendo? Aliás, a célula do dedão do seu pé está sabendo. Por que está sabendo? Porque o neurônio que cuida do dedão do seu pé, ele recebe a chamada sinapse, ou informação neuronial. Gente, a gente não escuta uma emissora de rádio, uma rádio aí, uma música ou uma informação? O nosso cérebro é um rádio, gente, que manda todas as informações para todas as células do corpo. As células do seu corpo, do meu, são ouvintes de uma emissora de rádio, entendeu? Falando claro aí? Hoje está bravo, hein? Até a Terezinha achou bravo, hein? Imagina, quando ela chega a achar bravo, né? Então, gente, fronteira entre abstrato e concreto. Vamos insistir aí, né?
sobre neurônio, sobre núcleo, sobre proteína, já está claro, né? Está claro aí? Tá? Né? Se tiver dúvida, você manda abraço, porque esse está dentro do assunto. O que ele trouxe foge, então, mas o que está dentro do assunto, se demorar 10 reuniões, eu não me importo, não. Isso é um prato cheio para mim. Então, vejamos. Nós dissemos para vocês que a luz se divide em duas partes. Ela se divide em duas partes. Ela é uma só. Ela é uma só, mas se divide em duas partes. A parte que vemos, que é concreta, e a que não vemos, que é abstrata para nós, deu. Ficou claro aí? No meu estágio evolutivo, eu não vejo a luz incolor, eu só vejo a luz opaca. Certo? Luz incolor. Tem duas hipóteses aí dos amigos espirituais. Ou são átomos bem distanciados uns dos outros, porém conectados, não é? Ou são átomos superiores, deu. Ninguém sabe, de fato. O que acontece é o seguinte: o átomo que serve o mineral é o mais pesado, que serve o mineral. O mesmo átomo que serve o mineral, mas que está servindo o nosso corpo de carne, ele já é evoluído, deu. Só que ele está prisioneiro de lá e não de cá. Por isso é que há a sustentação do esqueleto ósseo. O que é o esqueleto ósseo? É mineral bravo, bruto, inserido dentro do nosso corpo. O que anula o bravo e o bruto é a corrente sanguínea e o fluido vital que está em forma líquida, em forma de água, dentro do nosso esqueleto ósseo. Quando dá para nós a informação que a lança que perfurou o peito de Jesus saiu sangue e água, é porque saiu a água do esqueleto ósseo de Jesus. Porque a água do esqueleto ósseo também, por sua vez, de dentro para fora, irriga todo o corpo, de dentro para fora. A corrente sanguínea irriga de fora para dentro, enquanto que a água irriga de dentro para fora. Está claro aí? Elas se misturam, se encontram. É por isso que se eu estou com muita saúde, mas eu estou com raiva, o que vai acontecer? Eu vou envenenar o alimento que eu ingeri. Por quê? Porque eu, a irrigar o fluido vital, que é sustentado pelo meu cérebro, é mantido, o nível dele é mantido pelo meu cérebro. Quando o nível de fluido vital está baixo, é porque eu estou passivo em excesso. Eu tenho que estar ativo, deu. Entenderam bem a jogada? Outra ocasião a gente explica isso. Muito bem, então, abstrato e concreto. O abstrato contém o concreto, mas o concreto não contém nada. Certo? Vamos dar uma pinceladazinha aí que não dá tempo mais para a gente entrar em cor, eu não vou sair de luz. Acontece uma coisa interessante. É só para vocês registrarem, não é para vocês se preocuparem com essa informação agora. Depois vai chegar a hora disso. Acontece o seguinte: a mulher, como mulher, ela é abstrata. Por isso que ela é secundária ao homem. Enquanto que o homem, como homem, é concreto. É por isso que ele é à frente ou está à frente da mulher. O homem viaja por fora da vida humana, enquanto que a mulher viaja por dentro da vida humana. Por quê? Porque o que viaja por fora suga o máximo de energia possível do cosmos. E quem viaja por dentro, que no caso é a mulher, não precisa sugar o máximo, porque quem viaja por fora tem que se exaurir para poder fazer o mesmo percurso que a mulher que viaja por dentro faz. Seria assim: o homem uma roda grande e a mulher uma roda pequena. A roda pequena dá uma volta de 180 graus, com muito menos dificuldade do que o homem que precisa dar a mesma volta de 180 graus. Estão entendendo? Mesmo? A roda pequena é o eixo Deus. Por isso é que a mulher é abstrata. A mulher está com vínculos. Falei mulher, eu não falei fêmea não, viu gente? Fêmea é uma coisa e mulher é outra. Então a mulher, ela está com vínculos com o Criador. Por exemplo,
Uma mulher muito boa, não é? Porém ignorante, ela até ora para Deus, para que Deus tenha misericórdia de mandar para ela um bom filho. Só que, via de regra, um bom filho é concomitantemente rebelde, ou cético, ou ciência pura, não é? Ou um chato ambulante da vida, né? Então o que acontece? Ela pede, ela até reza para Deus mandar um bom filho, e Deus manda. Só que o que Ele manda para ela, na nossa análise humana, é uma porcaria. Só que na análise de Deus, a porcaria que movimenta. O nascimento de um Hitler movimentou todo mundo. É a existência hoje de um Bush, um tolo, um idiota que está fazendo essa confusão toda. Só que é para melhorar, entendeu? Por quê? Porque se puser lá um bonzinho da vida, não vão mexer lá com o iraquiano, não, né? Eles estão lá, a gente não tem problema, deixa eles quietos. Só que vai ficar mais 10 anos, ou 100 anos, ou 1000 anos, do jeito que está. Enquanto que o Bush, que é um chato, é um arrogante, é um cético, é o que for, dê o nome que quiserem, né? É um vaidoso, ele está mexendo no mundo, entendeu? Entendeu bem? Muito bem. Então, nosso amigo espiritual, consultado, porque ele deu um conselho que escandalizou, né? Ele aconselhou uma turma dentro de uma casa espírita. Tem um livro que eu não me lembro qual, eu acho que é do Caio Baixute, não tenho certeza, porque eu li há quase 30 anos atrás, então não me lembro mais. Então ele dizia mais ou menos assim: mova-se. Não importa para onde, mas mova-se. Porque a inércia é desperdício de encarnação, entendeu? Falando claro? É onde eu falo em certas casas e eles só faltam bater em mim. Baseado, que eu falo tudo baseado naquilo que eu leio e acredito, no que eu não acredito eu não falo, não é? Eu falo, né? Uma família tem 2 filhas, uma de 14, outra de 15 anos, agora me chamar, então não falo mais, né? Uma família tem 2 filhas, uma de 14 e uma de 15 anos. A de 14 anos, mais nova, é uma espoleta, é uma devassa, ninguém segura ela. Não é? A de 15 é um anjinho, não faz nada se os pais autorizarem, né? É um santinho doméstico. Oh Deus, a gente até reza agradecendo a Deus essa filha. Só que essa filha em si é uma porcaria. Por quê? Porque a devassa, a irrequieta, está criando alguma coisa. Porque acontece uma coisa interessante, gente. Num mundo errado como o nosso, errar já é criar, vê se eu. Estou entendendo bem? Está na condição de servos inúteis. Isso, de servos inúteis, isso mesmo. Entenderam? Ficou claro aí? Então o que acontece? O que falta em nós na Terra, gente, é uma coisa fantástica. Eu tenho que encarnar para continuar vivo, venceu. Então, eu estou concreto sem ser abstrato, venceu. Entendeu bem a jogada? Eu estou concreto sem ser abstrato. Então, o que é ser abstrato? Ser abstrato é ter o concreto sem precisar materializá-lo, venceu. Como é que eu tenho o concreto sem precisar materializá-lo? Eu tenho ele aprisionado no DNA da minha célula neuronial psíquica. Mas eu não preciso encarnar para trazê-lo à vida. Ele já tem vida através de um comando do meu pensamento. Porque quem cria de fato é o pensamento. Vem Jesus em 5:28 diz lá uma coisa interessante, né? Aquele que olhar para uma mulher e em seu pensamento a cobiçar, já cometeu adultério. A turma aqui na Terra acredita que cometer adultério é ter um sexo com uma mulher, um sexo de fato, venceu. Entenderam bem a jogada? Então o que acontece? Se eu desejar algo, e esse algo for negativo, eu já pequei. Só que com outro detalhe, eu pequei contra mim, não contra os outros que eu pensei.
Agora, se eu materializar, eu peco contra mim, contra minha mulher, contra meus filhos, contra meus vizinhos, contra essa tropa toda. Agora, por que acontece isso? Parece que muita gente foi prejudicada com o meu pensamento errado. Não. Essa muita gente pensa tanto ou igual ou pior do que eu. Então, somos farinha do mesmo saco. Ficou claro? Claro aí? Hoje está bravo, hein? Dentro do seu conceito, não basta porque eu já estou gritando aqui de impaciência para poder responder. Dentro do seu conceito, meu caro, fica então entendido que nós fomos feitos para o planeta Terra. Eu tenho certeza que é exatamente o contrário. O planeta Terra foi feito por causa de nós. Só que é por causa de nós, porque ele foi feito para resistir à teimosia nossa. Então o planeta Terra só serve para os terráqueos, entendeu? Santo não é lugar deles aqui, eles desintegram. Entendeu? Isso está vendo? Isso é terrível. Acontece o seguinte, meu caro. Nós já dissemos para vocês aqui na sede que nós não temos futuro. O que nós temos é repetição de passados. Enquanto nós não criarmos juízo de fato, não teremos futuro. Então vamos analisar com calma o que seja o futuro, que tem tudo a ver com a luz. O que é o futuro? O futuro é algo por direito adquirido, onde através desse direito eu vou exigir dentro desse direito, uma vida melhor. Acontece o seguinte, uma vida melhor para o guloso é comer comida melhor. Uma vida melhor para quem é ignorante é ter luz. Uma vida melhor para um grande físico é conseguir ter certeza da ideia dele. E lá vai. Então o que acontece? A evolução, ela é feita por um agrupamento de espíritos heterogeneamente diferentes, heterogeneamente desvinculados um do outro. Por exemplo, vamos lá, você tem os neurônios dentro do seu cérebro, onde esses neurônios dentro do seu cérebro são parecidos com as células do dedão do seu pé. Tem uma pequena diferença. Essa pequena diferença é o seguinte: a célula do dedão do seu pé sabe que tem que ralar no chão, criar calo, doer e sofrer. O neurônio do seu cérebro fica esperando a comida chegar, entendeu? Agora, quando você acordar, quando você passar a entender o ponto-chave, eu tenho que comer para manter a saúde do corpo. Mas eu não posso comer demais, senão eu adoeço a saúde da inteligência. Entendeu? Pelo amor de Deus, eu repito, o que acontece, meu caro, é o seguinte: eu tenho que separar o eu do ego. O eu é abstrato, só que o abstrato não teve vida ainda. Por que o abstrato não teve vida ainda? O abstrato não teve vida porque o concreto não deixa. O concreto nasce, vive e morre. O abstrato nunca nasceu, nunca viveu e nunca morrerá. Mas o abstrato está aí. Nós temos mortalidade, corpos de carne. Nós temos imortalidade, vida, espaço de tempo ocupado pelo espírito. Isso é que é imortalidade. E nós temos eternidade. Eternidade o que é? A ausência de tudo enquanto se materializa. A vida, de fato, não está na matéria. A matéria é uma muleta para o meu espírito saber que ele está vivo. Ficou claro aí? Não, tá. Então acontece o seguinte, meu caro. Se não social, você pode cobrar porque isso é um prato cheio. Acontece o seguinte: a evolução acontece se eu deixar. Aí você vai dizer para mim, mas Miranda, mas e Deus? Como é que fica Deus? Não. Só um minutinho. Acontece o seguinte: Deus é Deus de vivos. Palavra de Jesus. Deus não é Deus de mortos. Então vamos lá. Deus é Deus de vivos. Quem é vivo? Eu,
na minha inteligência, acredito que vivo é quem está na carne. Eu digo que não. Dando vida à carne, eu mato o espírito. Então, o espírito meu estará de fato vivo quando eu morrer, o meu corpo morrer. Por quê? Porque eu vou me libertar. Agora, eu me liberto de um corpo, só que lá eu entro na minha morte, não na morte. Entenderam a jogada? Eu vou pro buraco no cemitério. Aí eu vou para a minha morte, não para a morte. Porque morte não existe. A morte existe na mortalidade. O que é mortalidade? É a vida dividida em 3 partes. Primeiro não sou nada, depois penso que sou e depois serei alguma coisa. Dever, poder e querer. Venceu. Entendeu bem a jogada? Então, muito bem. Deixa eu só... A fita está durando porque a gente vai, não é? Exato, não, o que eu falei foi gravado. Então o que acontece? Nós só temos um caminho a seguir, não temos outra opção. É entendermos que até ontem nós fomos crianças no colo da babá chamada Deus, Esteu, até ontem, inclusive com a doutrina espírita, viu? Até ontem nós somos crianças no colo da babá chamada Deus. A partir de hoje, com essas informações que vocês estão passando a ter, nós passaremos a começar a crescer. Nós entraremos na infância, na juventude e na madureza. Infância, eu não devo fazer isso. Isso aqui é infância. A criança, tudo é perdoado, não é isso mesmo? Só o homem que não perdoa, por incrível que pareça, não é? Na juventude, eu não posso fazer isso. E na madureza, eu não quero fazer isso. Agora, o que eu não devo, o que eu não posso, o que eu não quero? Muito bem. Na minha infância, quando eu estou aprendendo a viver, eu não devo errar. Mas se eu errar, Deus não me verá. Porque eu estou na mortalidade. Eu estou somando corpos, que a doutrina chama de reencarnação. Então eu não devo errar. Mas se eu não devo errar, concomitantemente, Deus vai ignorar a mim mesmo. Então eu posso errar. Está vendo o jogo de palavras, como é que é bonito para a gente chegar a um denominador comum, não é? Então o que é que acontece? Eu não devo, mas eu posso. Então, se eu não devo, mas eu posso e erro, eu vou começar a armazenar num saco sem fundo, que é o núcleo do neurônio que toma conta daquilo que eu estou fazendo de errado. Eu vou acumular num saco sem fundo, dentro daquele núcleo daquele neurônio. Eu fiz e não devia, eu fiz e não devia, eu fiz e não devia. Vai explodir um dia, não vai? Porque vai chegar um ponto que não vai caber mais. Quando explodir, eu renasço pior, desceu. Então eu renasço até destrambelhado. Então quando eu renasço pior, olha bem a sabedoria do Criador na construção da máquina antes da máquina existir. Porque depois que existe é fato consumado. Deus não interfere nisso aqui. Na Terra Deus não interfere. Tanto que na doença, se nós não tivermos médico e produtos farmacêuticos para tentar curar, ai de nós. Só que o médico vai na sorte. Enquanto que o produto farmacêutico é uma química inserida no meu corpo. Tanto que 2 doenças iguais, com 2 remédios iguais, um pode se salvar e o outro morrer, entendeu? Então o que é que acontece aí? Se eu encher demais o reservatório nuclear de informações negativas, eu não devo, mas posso, eu não devo, mas posso, o que é que vai acontecer? Eu vou me saturar de erro. Ao me saturar de erro, eu renasço com a máquina destrambelhada. Ou com a perna menor que a outra, ou com o braço voltando, ou com um olho só, ou com nenhum dos 2 olhos. E a gente pensa, ó Deus, tem piedade de nós, me ajuda para curar isso. Não é isso mesmo? Eu digo, é um besta quadrado pensando assim. Eu não vou falar isso com eles, mas com vocês eu tenho que falar. Por quê? Porque o que eu construo no meu corpo é filho exclusivo das informações genéticas que eu armazenei na vida anterior.
Então a vida anterior, se for uma vida que eu armazenei só coisas positivas, automaticamente eu terei evolução. Porque acontece outra informação aí, gente. Não é a evolução que me laça, sou eu que laço a evolução se eu for capaz, entendeu? Entenderam bem a jogada? Então, a vida passa por mim. Se eu souber, se eu for capaz, eu abraço ela. Se eu não for capaz, passa. E eu continuo ignorante. Só que somando reencarnações na inutilidade, eu concomitantemente eu somo sofrimento. Agora, o que é o sofrimento? Quanto mais eu reencarno, mais o meu sistema nervoso se aproxima do sistema muscular. Se eu corto um dedo, eu grito ai. Se eu souber dizer, eu corto o dedo, eu digo que porcaria, eu aperto bem e eu mesmo cicatrizo. Porque com a força do pensamento, o que a ciência hoje espera o tempo fazer com que as células, que foram cortadas se agrupem novamente, pela força do pensamento eu aperto o dedo e digo, fechem-se. Elas vão se fechar imediatamente. Agora, se eu corto o dedo, tudo bem, menina? Se eu corto o dedo e digo ai, o medo que eu tenho da dor vai adiar a cicatrização, vê se deu. Eu não estou brincando com vocês, não. Isso não é brincadeira, não. Isso é coisa séria. Isso é coisa seríssima. Então, a máquina à minha disposição é apenas uma máquina. E os amigos espirituais respondem lindamente a Kardec, onde Kardec pergunta alguma coisa que eu não me lembro mais o que é. Onde os amigos espirituais respondem para Kardec: o corpo é uma simples veste que para nada presta. Entendeu bem? Porque a máquina só é máquina com o espírito dentro comandando. Assim como o motor só é motor com a energia elétrica acionando ele. Deu bem? Deu? Deu. Ainda Deus está preocupado com tudo que acontece aqui, mas todos nós preferimos Mamon ou Lúcifer, então que encarnou com Caim, desceu. Então, só um minutinho, quem comanda a terra, eu afirmo, e Jesus confirma isso em João 8, 42 e 44. Quem comanda a terra é Caim, filho da sociedade de dois erros, Adão e Eva. Eva, que deveria ser um espírito abstrato, entrou no concreto de Adão. Então, no concreto de Adão, os dois como concretos, eles geraram um concreto mais evoluído do que eles, chamado Caim. Vocês analisarem bem, Adão é um besta que só levou o espermatozoide para Eva gozar. Não é? Enquanto que Eva era uma criatura altamente evoluída que se fez besta. Percebeu? E é besta mesmo, o termo é esse, que é termo trazido por Jesus. O número da besta. O número da besta é um espírito, que pode ser espírito, mas prefere ser animal. Porque do pescoço para cima eu penso que sou gente. Do pescoço para baixo eu tenho certeza que eu sou um animal. Igualzinho um tigre, um gato, um cachorro. Vai com Deus. Enquanto eu sou rebelde, eu acredito que eu posso errar. No dia que eu não for mais rebelde, eu direi para mim, eu não quero errar. Entendeu bem? Porque se eu posso errar, eu sou errado. Agora, se eu disser eu não quero errar, eu sou espírito abstrato.